Bom, tudo que eu tiver de material também eu posso te mandar depois, livro, apostila, etc. Tá. Só pra gente confirmar, eu acho que eu marquei uma aula hoje e uma na quinta. Isso. É isso, né? Só confirmando os horários, pois houve mudança. Na verdade, na sexta, tá? Você marcou hoje e sexta É, hoje, seria às sexta. 10 do Brasil, tá bom? Exato. E a Beleza. outra questão é a seguinte, eu tenho Oi. para semana que vem, eu tenho porque o professor ele dividiu assim, é um exercício que ele vai passar para fazer em casa e uma prova. Basicamente é só isso Certo. que vai ter. E esse exercício ele é 40%. E ele falou que a gente pode consultar o que quiser, então eu Então você vai entendi me que consultar, né? eu entendi que é tipo assim, galera, vai bem nesse daí, porque a prova Sim. 40% é muita coisa, né? Então, Claro, é não, isso. te ajuda. A gente decide um precinho depois lá e fica tranquilo, beleza? Tá, é isso que eu Não se preciso. preocupe. Depois eu te faço também, porque eu acho que assim, uma vez eu tenho um dia para fazer, mas uma vez eu começo no sistema, eu acho que eu tenho que acabar já, entendeu? É uma Aham. coisa assim. Tipo, Mas aí a duas gente horas pra combina o fazer. horário Aham. e tudo e vê se você está disponível. Sim, não se preocupe, eu vou te ajudar sim. Então vamos lá. Tá. Beleza, então, lembrando, né, que o seno, Uhum, cosseno e a tangente é uma divisão, é uma razão entre tamanhos, né? Quais tamanhos? Entre no caso do seno, o cateto oposto, que aqui nessa figura é oposto sempre ao ângulo que nós estamos pensando. O ângulo é o θ. Então, uhum, oposto ao θ seria esse L0 aqui. Um uhum, L opposite, né? Length opposite. E a gente divide pela hipotenuse, né, que é sempre o maior lado do triângulo. O maior lado do triângulo está sempre oposto aqui ao ângulo de 90 graus. Tá bom? Às vezes é uhum. difícil de identificar na figura qual é o maior lado, mas o maior lado vai estar sempre oposto ao ângulo de 90 graus, pode ter certeza. Que é a hipotenusa. Isso, a gente chama de hipotenusa, isso mesmo. Normalmente é o ângulo é o lado diagonal aqui, né? Então Uhum, ele aparece na continha do seno, porque se tu quiser saber qual é o seno do ângulo, é pegar o lado oposto e dividir pela hipotenusa, né? uhum, O seno do ângulo também, tu pode obter o valor se tu tiver uma calculadora, né? Tu pode uhum. colocar lá, tu quer saber qual que é o seno de 30 graus, vai lá na calculadora, coloca seno de 30 e vai aparecer 1/2, né? Ah, E tem assim vai. como? Claro, a calculadora ela dá o valor do seno, do cosseno, da tangente. Aham. Hum. Só tu saber qual é o ângulo. Às vezes tu não sabe o ângulo, né? Então, É, daí esse que é não o tem problema. como. Mas, né, por isso que é um assunto que envolve várias outras coisas, né? Uhum, Envolve o fato de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180, né? Envolve uhum. também o que a gente chama de relações trigonométricas, ou seja, equações que envolvem seno e cosseno. Então esse assunto ele é bem amplo, né? É Sim. um assunto que na escola, por exemplo, o professor passa 4 meses ensinando, de tanta É, coisa que tem. no, nessa aula, nessa matéria mesmo, ele pede para a gente calcular o ângulo. Se o ângulo ele não for de 90 graus, eu tenho que calcular, né? O seno, cosseno, sei lá o quê. Mas é basicamente é só isso. Eu não sei se usa isso para alguma outra coisa, mas Nossa. ele bota uma imagem lá e a gente tem que achar o ângulo de 90 graus. Ah, eu não consigo te explicar isso agora, mas pode seguir em frente e Não se depois eu. preocupe, mas pode ter certeza que tu vai usar. Por quê? Porque quando tu for estudar as coisas de tração no dente lá, Uhum, né, acontece que tu não vai conseguir trabalhar em diagonal, apesar da forcinha do aparelho lá ser na diagonal. Tu vai ter uhum, que fazer uma decomposição vetorial nos eixos x e y. E a decomposição no eixo horizontal x é sempre utilizando o cosseno do ângulo, e no vertical utilizando o seno. Então, por isso que seno e cosseno é tão importante nesse assunto, tá? sim. Vai ser bem importante. Mas, novamente, né, é normal que tu não lembre, faz 11 anos que tu não estuda, e esse assunto, só para introduzir ele, o professor passa 3, 4 meses na escola passando. E passa ainda mais 2 anos inteiros utilizando ele nos problemas. Meu Isso em Deus. física e em matemática, né? Então, Uhum, é um assunto que precisa de muita conta para pegar o jeito mesmo. uhum, Então, vamos ver esse exercício aqui, ó. Quando o triângulo não tem 90 graus de ângulo interno, tu quer dizer de um interno ângulo, né? Beleza. Então o negócio é o seguinte: essas regras aqui, que estão em amarela, elas só valem quando tu está trabalhando com triângulo retângulo, que é o triângulo uhum. de 90 graus, ok? Sim. Só nesse caso. Porque só nesse caso tu vai Saúde. ter a hipotenusa, que é o lado contrário ao ângulo de 90 Uhum, graus.
Quando for um triângulo normal, um triângulo que não tem um 90 ângulo de graus. 90 graus, tu tem outras duas equações para utilizar, que é a lei dos cossenos e a lei dos senos, tá Uhum. bom? Então, note que a lei dos cossenos aqui é bem parecida com Pitágoras, tirando essa parte aqui do cosseno mesmo, né? Olha Uhum. só, a quadrado igual a b quadrado mais c quadrado. Pitágoras é um lado ao quadrado igual aos outros dois somados ao quadrado também. Mesma coisa. Uhum. O Sim, sim. formato é a mesma. Uhum. E, beleza, quando você tem mais valores de lados do que de ângulos, de modo geral, você usa a lei dos cossenos. Ou quando você quer saber um lado, você usa a lei dos cossenos. Quando por acaso no enunciado do problema te derem mais ângulos do que lados, normalmente você usa a lei dos senos, que é uma lei Uhum. que envolve bastante ângulos, tá vendo? Seno do ângulo, seno do ângulo, seno do ângulo. Sim. Então a gente usa isso quando tem mais ângulos, beleza. Beleza, agora a gente vai começar a falar de outro assunto, né? Que 2 é slides de retas. seno coseno. Então, tipo, o que a gente passou em 2 slides, 3 anos na escola. Então, eu acho que não vale a pena a gente começar a falar de retas agora. A gente Uhum. poderia começar a fazer uns exercíciozinhos de triângulo, tá bom? Eu também acho. Mas, eu lembrei o que que é. A gente usa isso porque a gente calcula o torque. E o Sim, sim. torque, ele é a força vezes a Distância até o eixo de distância rotação. perpendicular. Por isso que a gente tem que Isso. achar o ângulo. Que a distância Isso. perpendicular vai ser sempre 90 graus, mas nem sempre na figura que ele coloca, ela já está em 90 graus. Aí precisa calcular o seno, cosseno. Exatamente. Torque é uma coisa que eu não gosto muito, né? Hum. Por vários motivos, mas de fato era o que mais caía na prova da moça lá, que eu tava te falando. É, sim, mas é mesmo. Eu acho que vai cair muito torque. Sim, porque é o que acontece num dente, né? Quando É, tu tá a colocando a função. tração ali, o dente gira, né? Então o torque tem a ver com o giro. Por exemplo, por que que quando a gente faz uma porta na nossa casa, a gente coloca a maçaneta lá no outro canto, longe do tem Para um nome, conseguir né? mover, né? Para conseguir. Justamente, tem um nome, aquilo que fica preso lá. Eu entendi o que que você fala. A parte presa fica. A Isso. distância, ela tem que ser. Tem que ser a maior possível, já que torque é Né? força vezes distância, né? Uhum. Quanto maior a distância, maior o torque. É o torque que faz a porta girar, não a força. Porque tu Sim. pode aplicar a mesma força no canto da porta ou na maçaneta. A mesma força vai fazer ela girar com intensidade diferente. Então, não é só a força, é também a distância. Muito bem. Sim. Então, beleza. Aqui eu tenho esse livro de ensino médio, talvez eu possa até te passar, porque ele tem um monte de exemplos legais, Uhum. né? E ele vai falando aqui um pouco sobre o seno, cosseno e a tangente, que na prática é apenas uma relação de ângulo, né? Ele está mostrando que para todos esses triângulos de tamanhos diferentes, é, se você pegar o cateto oposto e dividir pela hipotenusa, é o que ele está mostrando aqui, ó. Uhum. Vai dar sempre o mesmo valor. Ele está chamando de K. É o mesmo Uhum. valor. A divisão dá sempre a mesma. Tem vários motivos para isso. Mas na prática eles repararam, se o ângulo é o mesmo, essa divisão vai dar sempre a mesma. Então vamos chamar esse K, esse valor que dá sempre igual, de seno. Uhum. Basicamente é isso. Por isso que a calculadora consegue calcular, porque o Sempre, ângulo, se sempre o tiver um triângulo ângulo, que você está ela trabalhando, consegue. exatamente. Uhum. Isso é bem bom. Se tu fizer um triângulo do tamanho da folha do teu caderno ou do tamanho do sistema solar, vai dar a mesma resposta, porque não importa o tamanho dos catetos, mas sim a divisão deles, a divisão Uhum. desses. Perfeito. Daí ele vai falar algumas outras relações que pode ter certeza vai aparecer para ti. Não é porque Uhum. vai de que não vai aparecer. Aquilo ele considera o básico do básico. E essas relações tu pode pegar no livro depois, tá? Uhum. Ele Questão, falou que vai colocar as fórmulas e tudo nos beleza, tem que testes. saber usar. É, Então, exatamente. aqui é uns probleminhas bem básicos aqui de triângulo. Acho que a gente pode começar fazendo eles. Uhum. Isso envolve também, principalmente, o que está lá na listinha. Então eu vou colocar aqui no meu quadro, vou fazer umas continhas e vou te pedir para fazer outras, tá bom? Tá. Então vamos lá, vai ser bem tranquilo, pode ficar de boa. Vai, super. Tem que Super ser. tranquilo. Isso aí é o começo do começo do começo do começo, assim, né? É Nem o básico. começamos a falar sobre isso. E torque, até eu, às vezes, eu fico meio perdido, assim, nas questões de torque por causa ainda mais que esse negócio de dente aí, né? Que não é uma coisa que eu. Nossa.
essa parte aqui tem que ser o fundamento. Então vamos lá. Tá, eu preciso do... Não, eu vou fazer, não se preocupe, Ah, depois tá. tu faz. Tá? Então, por hora, ele está pedindo só valores de seno, cosseno e tangente. Então, Uhum. eu vou dar uma reduzida aqui naquilo que está exatamente na sua coisa. E a gente só precisa identificar qual é o ângulo que ele está falando. Ó. Porque em cada caso, seno, cosseno e tangente do ângulo agudo destacado. Agudo Uhum. significa ser menor que 90. Então, ele está falando, no caso do triângulo rosa, desse ângulo gama aqui. Que a gente não sabe qual que é o ângulo, né? Isso, a gente não sabe e não vai precisar saber. Não? Porque o seno pode sim ser obtido se tu sabe o ângulo, joga na calculadora e descobre, Uhum. ou por essas fórmulas, né? Ai, Por exemplo, se eu quero aqui. seno, eu sei que é o opposite side pela hipotenusa. Então, o seno do gama vai ser o opposite side, que quem é o opposite side? Quem é o lado oposto? É o 1. Tá lá do outro lado, tá vendo? Uhum. Ah, é o Então, lado oposto do ângulo. o ângulo, exatamente. E dividido pela hipotenusa, que é sempre o O maior lado. maior. No caso aqui, o raiz de 5. Eu não faço a Pronto. menor ideia como é que resolve isso. Essa divisão, Uhum. bem, na realidade já está pronto isso. Essa aí já poderia ser utilizado como resposta. Ah, é? Ok. É. Se não, tu vai ter que usar a calculadora mesmo. Porque dividir 1 por um número de vírgula é chato, né? Raiz de 5 é o número de vírgula. Uhum. O que é uma raiz quadrada? Né? A raiz quadrada ela te faz uma pergunta. A pergunta que ela faz é o seguinte: 2 pontos. Qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Qual número multiplicado por ele mesmo dá o que está dentro da raiz? Uhum. E aí, qual número multiplicado por ele mesmo dá 5? Dá Não, não tem um número que multiplicado Tem. por ele mesmo. Ah, Ah, é tá. um O número multiplicado por ele mesmo que dá. que dá Uhum. 5? Não tem. Não, não tem. Pelo menos não um número inteiro, né? Vai ser um número irracional, vai ser 2, Uhum. qualquer coisa lá. Sim. Já que 2 vezes 2 dá 4, né? Tem que ser uma coisa perto de 2, um pouquinho maior que 2 Uhum. para dar 5. Dá um número de vírgula. Mas os professores de matemática costumam aceitar isso aí como resposta, tá? Uhum. A ideia aqui não é ficar fazendo conta de vírgula. Até porque é muito mais básico, né? Agora, o cosseno. O cosseno é o adjacent side. Adjacente é ao lado, né? Então, qual é Uhum. o lado do triângulo? Está ao lado do ângulo gama. É o lado 2. Uhum. É de 2. Então, é o adjacent side dividido de novo pela hipotenusa. Ok? Uhum. Tá. Perfeito. O E primeiro a é o seno, o segundo é o cosseno. cosseno. E agora Por... vem a tangente. Tá. A tangente é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, é 1 dividido por 2. Uhum. Pronto. Então, isso tudo do Nada demais. primeiro, né? Isso, agora é sua vez. Você vai fazer do segundo. Qualquer dúvida é Ai, só meu perguntar. Deus do céu. Segue a mesma lógica porque é exata a mesma coisa, só mudou os números. Tá, o seno, então, no caso, vai ser 3 dividido por quanto? É o lado oposto a 3. Isso. E a hipotenusa. Nossa, meu Deus, eu sou muito ruim em física. Matemática. A hipotenusa é sempre o maior Matemática. lado. Ah, é o maior lado, que no caso é 5. Então, é 3 dividido por 5. Isso. Certinho. O cosseno é o lado... É 4 dividido por 5. Isso. E a tangente... 3 dividido por 4? 3 Não. dividido É? por 4. Isso mesmo. E, ó, Tá. não tira pedaço. Não. Não tirou pedaço. Tá, mas Tranquilo. aí você vai ter o valor... Mas o valor não vai ser dado em ângulo. Se eu Ah, dividir 3 dividido por 4, não mas o dá. valor do seno de um ângulo não é um ângulo. O valor do seno do ângulo é um número. Ah, tá, não é um ângulo. Não. O ângulo é uma coisa. O valor do seno é outra coisa. Entendi, tá. Beleza. É, isso é uma dúvida comum. Não se preocupe, tá? Nossa, eu tenho certeza que as minhas não são horríveis. São. Olha que eu tenho muito aluno aí que não sabe isso aí. Hum. Relax. Claro que em Portugal, né, eles não costumam ser muito simpáticos a alunos que não sabem coisas básicas. Até por Não, isso eu sou o professor número 1 de Portugal hoje em dia. não, que bom. Porque o pessoal lá odeia que tu pergunte coisa muito Odeio, básica, né? odeio. É, mas...
Só que aqui no Brasil, hoje a gente já está acostumado, né? A educação aqui não é das melhores. Então, o pessoal costuma não saber isso, né? Que de fato é bem importante e básico, assim. No teu caso, né? Nem precisa. É que nem eu, tipo, eu estudo exatas. Então, eu nunca precisei decorar nada de biologia. Se me perguntarem Sim. o que é um angiosperma, nem sei se eu tô falando certo o nome. Entende? Porque eu não uso. Sim. Sacou? Então é normal, não se preocupe. Vamos ver outra questãozinha aqui. Todas essas tinham desenhos, né? Então agora a gente vai ter que fazer uma que não tem desenho. Então a gente vai precisar abstrair um pouquinho. Essa eu faço, a outra tu faz. Tá. Em um triângulo retângulo, beleza, triângulo de 90 graus. Isso aqui, por exemplo, é um triângulo retângulo. Uhum. Porque o cantinho aqui é 90 graus. Um cateto mede 15, a hipotenusa 17. Muito bem. A hipotenusa é o maior Cateto é o lado. menor? Oi? Cateto é o menor lado? Cateto é o nome do lado que não é a hipotenusa. Então, isso aqui é um cateto, isso também é um cateto. Ah, tá. Ok. Beleza. Tá, 17 é o maior. 17 é o maior, então tá ali já. E um dos catetos mede 15. Eu vou dizer que é esse aqui que mede 15. Agora, eu sei se é esse ou se é esse? Não, mas não Ah, importa. sabe, porque o outro é muito menor. É pro meu desenho, né? Mas quem que não me afirma que o outro cateto mede 16? Tipo, Sim. pode ser que o outro meça 16. Eu não sei. Mas não, de fato não importa, não vai mudar a conta, tá? Não tem Tá. problema. Calcule o seno, o cosseno e a tangente do maior ângulo agudo desse triângulo. Maior ângulo agudo. Muito Tá. bem. Então é uma pergunta capciosa, porque Uhum. vai envolver Pitágoras também. Bem, o que é o teorema de Pitágoras, né? O teorema de Pitágoras é uma conta que a gente faz no triângulo retângulo para descobrir todos os lados dele. Na Uhum. realidade, descobrir o terceiro lado quando a gente já sabe dois dos lados. A gente já sabe dois, pode descobrir o terceiro com o teorema de Pitágoras, tudo bem? Uhum. Então tá bom. O teorema de Pitágoras nos diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, o maior lado ao quadrado, é igual à Uhum. soma dos quadrados dos catetos. Beleza? Tá. Hipotenusa ao quadrado igual à soma dos quadrados dos catetos. Esse aqui pode ser o cateto A, por exemplo, e esse aqui o cateto B. Uhum. Então, Então, é aqui 17 ao vai ficar quadrado. 17 ao quadrado, igual ao A ao quadrado, que é o que eu quero descobrir. Uhum. Mais 15 ao quadrado. Perfeito. Agora é fazer conta, né? Porque eu não sei quanto é 17 ao quadrado de cabeça. Daí eu sento e choro? Não. 17 ao quadrado é 17 vezes 17, concorda comigo? Uhum. Mas também é uma conta desgracenta de fazer, porque a gente aprendeu lá na quarta série e nunca mudou, né? A gente ficaria fazendo desse jeito, em letra Sim. infantil. Mas não vamos fazer porque a gente é adúlteros agora, como diz o Chaves. Adultos, exato. Então a gente vai fazer o seguinte: 17, você tem que concordar comigo que é 10 mais 7. Uhum. 10 mais 7 vezes 10 mais 7. E a gente vai fazer aquilo que no Brasil a gente chama de chuveirinho. Que é assim, ó. O 10 multiplica o 10 dá 100. O 10 multiplica o 7 dá 70. O 7 multiplica o 10 dá 70. E o 7 multiplica o 7 dá 49. Então eu prefiro muito mais fazer desse jeito, Do depois que... somar tudo, do que Uhum. ficar descendo o número, subindo o número, colocando Uhum. maisinho, aquele chato e tosco lá da quarta série. Que a tia ensina, porque a tia da quarta série também não gosta de matemática. Elas costumam ser pedagogas, então elas de fato não gostam muito. Então aqui vai ficar 100 mais 140, né? 70 mais 70 é 140. Até porque 7 mais 7 é 14. Então, como tem os zeros Uhum. aqui, 140. Então já estamos com 289. 240 mais 49, 289. Isso aí. Show de bola. Então acabemos de encontrar que o primeiro mano ali é 289. Agora, pro 15, tu vai fazer a mesma coisa. Tá bom? Oh, não é preciso. Lá eu posso usar a calculadora. Ah, então tá, né? Se pode usar, faz aí então 15 vezes 15 na 15 vezes calculadora. 15. É, a gente já pula isso. Deixa eu ver aqui. Mas bom saber que tem essa forma de É bem legal mesmo. O pessoal gosta de usar isso aí quando eu ensino. 225. É isso aí. Então tá bom. Ó, era de se esperar que a hipotenusa ao quadrado fosse maior que o outro ladinho menor ao quadrado. É, Muito bem. sim. Então,
Eu devia ter pintado de verde esse 15 aqui. Pintar. Beleza. Agora, vamos lá, vamos substituir para encontrar quem é o A, né? Uhum. 289 e 225 aqui, muito bem. Agora, tu tem que tomar um cuidado, que eu não falei muito sobre, mas é o seguinte, quem fica do lado esquerdo sozinho é sempre a hipotenusa. Uhum. Tem que cuidar. É só esse cuidado que tu tem que ter a hora que tu vai fazer o teorema de Pitágoras. Agora, vamos lá. Tem que resolver isso aqui. Desculpa. Então Tá aqui o que bom. a gente tem que fazer é isolar o A, deixar sozinho ele de um dos lados do igual, E vai para dividir, que eu não. consiga encontrar o valor dele por comparação. Então vai ficar o 289, como a gente quer deixar o A quadrado sozinho, esse cara vai para o outro lado. Como ele vai para o outro lado, troca o sinal, né? Uhum. Lembra disso aí? Tá Não, lembrando? Puxando da memória? lembro não. Beleza, então quanto que é 289 menos 225? Bem, 200 e 200 cancela, é basicamente 89, que é 80 mais 9, menos 25, que é 25, né? Uhum. Então esses caras aqui vai ficar, usei uma cor feia, vai ficar 60 e esses dois aqui vai ficar 4. Então vai dar 64, tá bom? Uhum. Eu não gosto de fazer conta de cabeça, então eu faço desse jeito aí. 64. Então, essas subtractions aqui deu 64 igual a quadrado. Agora tu tem que descobrir o valor do A. Porque é o que nós estamos procurando, o tamanho do A, certo? Ai, meu Deus, Tamanho já do não nosso. tá, não? Só inverte. Não, nada de inverter. 64 igual a quadrado. Se tu quiser inverter, tudo bem. A quadrado igual a 64, mas isso não resolve nada. Porque a Não, gente não não. está interessado no A ao quadrado, a gente está interessado no A sozinho, entendeu? Uhum. Sem o quadrado. Então, note que o A ao quadrado é 64. Então, qual número vezes ele mesmo dá 64? Essa é a pergunta, né? E como é que eu chego lá? Tem que pensar na tabuada, né? Tem um número na tabuada que vezes ele mesmo dá 64. Ai, meu Deus, tem que ter uma tabuada, então. Não, tem que saber a tabuada de cor, né? Essa aí Não, não sei. não tem fuga. Se não saber a tabuada de cor, tá feio. Não sei, não lembro. Não lembro mais. Tá. 8, hein? 8 vezes 8, 64. Beleza? Uhum. Então significa que o lado lá mede 8. Ah, ok. Agora, por que eu tô fazendo tudo isso? Era isso que o problema tava pedindo? Não. Mas era parte do caminho para encontrar o que o problema tá pedindo. Que é 8. Pô, a Centímetro. tia lá da quarta série fica o ano inteiro mandando a gente decorar tabuada e você esquece, ela deve estar Não, se eu revirando. sei, mas assim, eu preciso. Agora, qual o número para ele mesmo da 104? Eu tenho que fazer. Quanto que é? Entendi. 616? Qualquer coisa você pode fazer na calculadora o seguinte, né? Se tu puder usar a calculadora e ela for científica e tal, Uhum. você poderia fazer a raiz quadrada de 64. Né? Aí eu Porque quando a consigo. gente tem ao quadrado assim, a gente pode pensar desse jeito, ou uma outra forma é fazer o seguinte, né? Que aplicar a raiz quadrada dos dois lados, né? Raiz quadrada de A ao quadrado é o próprio A. Raiz quadrada de 64, tu faz a conta e descobre. Né? A Uhum. resposta é 8. Muito bem. O problema estava pedindo o quê, né? Vamos lembrar. O seno, cosseno e a tangente do maior ângulo agudo desse triângulo. Ah, Uhum. professor, não tem ângulo nenhum aqui, professor. Só tem número de lado. Tudo bem, Como é que eu porque tu sei vai qual que lembrar do é? que eu vou falar agora. Na verdade, eu vou escrever para tu não precisar lembrar. Uhum. O maior ângulo agudo é sempre um ângulo oposto ao maior lado do triângulo. Então é Então, o 90 maior graus. ângulo associado com o maior lado, ok? Uhum. Maior lado não hipotenusa, né? Porque o maior lado é sempre hipotenusa, né? Claro. Sim. Então, o maior lado que não é hipotenusa. Deixa Ah, eu meu melhor Deus, que escrever. não é hipotenusa. É, Uhum. porque a hipotenusa é sempre oposta ao ângulo de 90 graus. Então é esse. Eu não consigo te mostrar. Pode Entre o me dizer, 17 e o 15? entre o 17 e o 15, tu tá me dizendo que o maior ângulo agudo é esse? Ai, meu Deus. Pela sua pergunta, agora eu já não sei. Não, claro que não. Como diz Não a é? regra aqui, ó, o maior ângulo É o agudo oposto. é o oposto. Então é aqui em cima, né? É, Porque em o cima. 15 é maior, né? Uhum. Então nós estamos interessados
no seno, cosseno e tangente desse ângulozinho roxo ali de cima, tá bom? Tá. Perfeito. Então vamos lembrar, né? Que é seno, cosseno e tangente. E agora você pode completar a conta para mim, então. Parte beta eu já fiz, agora é contigo. Quem é o seno, cosseno e a tangente, né? Tá, o seno vai ser 15 dividido por 17. Perfeito. Cosseno vai ser 8 dividido por 17. E a tangente, 15 dividido por 8. Tá bom demais. O que é isso? Agora eu cheguei lá. Chegou lá. Beleza, então é esse papo, né? O que a gente está fazendo aqui é a introdução da matemática. Quando for aplicar na física essas coisas, na parte de torque, Uhum. daí lá a coisa começa a ficar barra pesada. Vamos ver se nesse slide do teu prof aí tem alguns exercícios. Acho que não tem, né? Era só teoria. Tem, acho que no final tem 1 ou 2 exercícios, eu acho. Practice exercises, beleza. Eu acho que tem. Mas os practice exercises aqui já são umas Entendi. coisas bem avançadas em comparação ao que a gente está fazendo, tá? Bem É, avançado. tá. Mas pelo menos o básico. Agora eu já entendi. Show. Agora eu acho que a gente pode chegar a começar a explicar o assunto dos exercícios, tá? Vamos Uhum. voltar para o slide. Muito bem, moça. Vamos lá. Beleza. Vai ter um monte de coisa até chegar na parte do exercício, tá? Mas, ó, eu quero pular por hora. A gente vai voltar a falar disso, tá? Não se preocupa. De reta e tal, a gente vai falar. Derivative é uma coisa que aqui no Brasil a gente só vê na faculdade, tá? Então, Às vezes isso nem tem. acho que não vai cair. Vamos É, torcer, porque né? se não tem exercício sobre, não vai cair. Muito provavelmente ele quis só, sei lá, falar. Pode ser. Vamos torcer. Ele usa aqui os sites que eu uso também. Eu vou olhar esses outros que ele tá falando aqui, vai que é bom. Seg Math, Mathtics. Poxa, gostei das dicas. Beleza. Ele tá falando aqui, ó, uma coisa que a gente vai ignorar, essa parte de reta, vamos ignorar completamente. Daí agora ele vai começar a falar Mathematical Basis e Biophysics. Então, ele começa falando sobre como expor os números, né? Existe 2 unidades de ângulo, que é graus e radianos, né? Isso na calculadora aparece lá o DEG e o rad. Então são formas distintas de você apresentar ângulos. De modo geral, a gente usa graus. Né? A gente até decora na escola o seno, o cosseno e a tangente de 30 graus, 45 graus e 60. Só que dá para expor esses valores como radianos. Daí tu usa o pi. Lembra que nessas aulas de seno, cosseno, a gente tinha muito pi? Pi sobre 3, pi sobre 6. Então, são formas distintas de apresentar os números. Vamos pular por hora. Vamos torcer para só precisar usar grau. Eu acho que é só grau mesmo. Eu acho que não, mas beleza. Você acha que não? Meu Deus. Não, porque, novamente, é um negócio assim que ele pode expor. Os professores costumam usar radianos, porque por vários motivos lá é melhor de expor. Mas vamos torcer que não. Escalares e quantidades vetoriais, né? Então, aqui é uma teoria física. Existem grandezas que são escalares e outras que são vetoriais. Escalar pode ser descrito apenas como uma magnitude, um número. Por exemplo, a temperatura. Né? A tua temperatura agora está perto dos 37 graus no teu corpo. Mas não é 37 graus apontando para a direita ou na vertical. Né? É simplesmente 37 graus e acabou. Ponto. Só que tem outras grandezas que só consegue entender por completo se ela tiver direção e sentido. Como, por exemplo, força, velocidade, deslocamento, torque. Torque também é um vetor, muito bem. Apesar de que o vetor torque é um vetor meio bizarro, porque é um vetor de giro, né? Então, tu usa até a regra da mão direita para indicar que quando o vetor torque está para cima, o giro é no sentido anti-horário. Então, umas coisas assim meio nada a ver. Ele é representado com essa setinha, por aí vai. Beleza, então aqui ele está fazendo soma de vetores, né? De modo geral, na física, a gente não vai somar vetores. Mas só para tu saber como é que funciona é o seguinte. Se tu tem 2 vetores, assim, completamente distintos, como A e o B, a soma vai ser o seguinte. A soma vai ser o rabinho do primeiro na cabeça do segundo. Tá vendo? Então, tu pega os 2 vetores, tu quer somar A e B. Pega o primeiro vetor A,
coloca o rabinho do vetor B na cabeça do vetor A. Tá vendo que é isso que está acontecendo aqui? Uhum. E a soma, o vetor resultante disso, vai ser a conexão do rabinho do primeiro, do vetor A, com a cabeça do último, vetor B. Tudo bem? Entendi. No caso, estaria só a seta vermelha e eu teria que. Exato. Tá. No caso, digamos que o aparelho dentário lá está aplicando uma força para a direita e outra na diagonal. Na prática, a força que o dente vai sofrer é assim na diagonal. Ok? Tá. Mais ou menos isso. Show de bola. Muito bem. Ali, uma coisa mais visual, agora uma coisa mais matemática. Note que nós temos o vetorzinho azul, um vetor diagonal, que ele pode ser escrito como uma soma de vetores. Ele pode ser escrito como a soma do vetor AX mais o vetor AY. Um vetor que está só na horizontal e outro que está só na vertical. E é isso que tu vai fazer na física. É aqui que está o ponto, tá? Esse é o ponto importante. Tu não vai ficar trabalhando com vetor diagonal. Tu sempre vai usar as componentes dele, as componentes vertical e horizontal, para facilitar a tua conta. Tu não me falou agora há pouco que pegava só perpendicular? Uhum. No torque, tu falou isso para mim, lembra? Sim. Pois é. Então, tá aí a perpendicular. Tu vai, num vetor diagonal, pegar na prática só o AY, né? Dependendo da tua situação, né? Tu vai pegar o Y. Na outra, tu pega o AX. De modo geral, tu vai pegar só essas componentes retas. Beleza? Sim, é isso. E aí, na imagem que a gente tem que, né, a gente traça lá a força perpendicular, e às vezes ela não está lá com o número exato, e é por isso que tem que calcular o Exato. Exatamente. sino, cosseno. Então, tem que ter uma boa visão do que está acontecendo. Tu não vai conseguir fazer conta sem fazer um bom desenho. É isso que É eu falo para os meus isso. É a alunos. minha maior dificuldade está sendo o desenho. Eu tenho a imagem e tenho que desenhar exatamente o. Fisicamente, né? Tudo bem. Vai chegar a hora que nós vamos fazer isso, vamos debulhar, não se preocupa. Eu, depois da aula, eu vou mandar 2 links para ti. Um livro de matemática básica, com essa parte bem desenvolvida aí da trigonometria, e outro de física, que no final do livro tem todos esses esquemas aí de torque, corpos rígidos, coisa que você precisa aí. Você pode até dar uma lida para a aula de sexta, tá bom? Então tá bom. Deixa eu continuar então. Beleza. Aqui ele está falando sobre 2 coisas muito interessantes de um vetor, né? Que é a sua magnitude e sua direção. A magnitude é o tamanho dele, né? Às vezes tu aplica uma força maior, uma força menor. Essa intensidade é a magnitude dada pela raiz quadrada das componentes ao quadrado. Isso aqui não te lembra Pitágoras um pouco, a conta que a gente acabou de fazer? Justamente porque é o teorema de Pitágoras, só que aplicado para vetores. Então por isso que é tão importante estudar aquilo também. Né? Porque isso aqui é um triângulo, concorda comigo? Sim. Pois é. Então dá para tu usar a teoria do triângulo lá para resolver os problemas. E o ângulo, olha só que coisa louca, né? O ângulo, ele está dizendo que a tangente menos 1, né, do AY dividido por AX. Esse tangente menos 1 a gente chama de arco tangente aqui no Brasil. Ou é a inversa da tangente. Então existe essa função na tua calculadora. Tu usa a calculadora do celular? Eu vou ter que comprar uma. Vai ter que comprar uma. A calculadora do celular é um lixo, tá? Tá, não Daí deu pra fazer nada. lá na calculadora de verdade, lá, ele até recomenda uma aí no slide, vai ter essas funções inversas da tangente, do seno, do cosseno. Tu queres encontrar o ângulo, na prática tu fazer a divisão dos tamanhos aqui, isso vai dar um valor, depois tu vai lá na calculadora, só com a calculadora, não dá para fazer de cabeça isso. Daí tu faz lá na calculadora inverso da tangente, ele vai te dar qual é o ângulo. Muito bem. Agora, esse ponto aqui é o mais importante de todos, que é como você escreve as componentes do vetor, né? Porque são as componentes que você vai utilizar na conta de torque, não o vetor A como um todo, mas sim as componentes vertical e horizontal. Então, de toda aquela teoria de triângulo, tu vai decorar isso aqui, né? Que para tu pegar a componente horizontal, caso você saiba o valor da força que você está aplicando, normalmente é o que o enunciado dá, você tem que pegar o A, que é o valor da força,
e multiplicar pelo cosseno do ângulo, que é a horizontal. Então a componente AX aqui, o tamanho dela, vai ser o A vezes o cosseno do ângulo. E o AY vai ser o A vezes o seno do ângulo. A vertical é sempre com seno e a horizontal é sempre com cosseno. Ok? Note que faz todo sentido do mundo, uma vez que o cosseno é o cateto adjacente, o AX é o adjacente. E o seno é o cateto oposto, o AY é o oposto. Professor, mas não tem nada aqui, mas é o mesmo cara. Se tu fizesse uma cópia, né, do AY e colocasse ele aqui, seria o cateto oposto. Sim. Perfeito. Então tá aí. Esse aqui eu vou até colar no teu WhatsApp, porque é o slide mais importante. Nossa. Decorou isso aí, tu já sabe começar problema de torque. Daí ele vai falar um monte de outras coisas que não são tão importantes. A gente pode ignorar por hora. Aqui isso dá pra ignorar. E aqui começa uns exercícios. Ai, meu Deus. A Que é a parte soma de pula. vetor. Bem, eu vou fazer esses para depois tu fazer esses aqui. Porque esses aqui é baseado no coisa que eu colei lá no teu WhatsApp. Esses aqui eu vou fazer só por desencargo de consciência, porque tu quer os exercícios feitos, porque vai cair na prova, né? Então, vamos lá. Isso aqui não vai ser usado em torque, em biofísica, mas é teoria. Então, tem que ver. Deixa eu pôr aqui para você, minha amiga. Tá aí. Vou salvar aqui para te mandar bonitinho depois. O módulo de A. Módulo é a magnitude, tá bom? É o tamanho do vetor. Então, esse vetor A, quem é o vetor A, professor? Vetor A é esse cara aqui. Meu Deus, x e y, o que é isso? Não se preocupe com isso. Essas são as coordenadas do vetor, tá bom? É 2 então, ao quadrado menos 2 ao quadrado? Ah, não, ou não? a gente vai ter que fazer isso, com a raiz, exatamente. Então, só para tu saber quem é o vetor A, né? Ele é 2 para x, vamos dizer assim. Então, ó, digamos aqui, ó. 1, 2, ok? E 2 para menos y, então é para baixo. 1, 2. Então seria uma coisa apontando assim para baixo, tá vendo? Ah, tá. Esse seria o vetor A. Agora, o que eu quero do vetor A? Eu quero o tamanho dele, já que ele pediu a magnitude. Como é que eu encontro a magnitude? É aquela fórmula lá, né? É a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Quem são as componentes, professor? Se x e y aí ficou confuso. Outra forma de escrever é sem as componentes. Mas é só tu entender que são os valores em x e y, né? Uma forma de escrever o vetor A, por exemplo, que a gente gosta mais de fazer assim no Brasil, é 2 e menos 2, tá bom? O primeiro indica a coordenada x e o segundo a coordenada y. Mais explícito, assim. Então aquele x, chapéu, y, chapéu, tu não vai usar para nada. Só tá ali para mostrar quem que é a direção, quanto é na direção x e quanto é na direção y. Tipo um Google Maps lá, né? Ande não sei quantos para frente, ande não sei quantos para esquerda. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Tá. Então, 2 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Qualquer dúvida fala, tá? Mais menos 2 ao quadrado? Isso, porque é sempre a soma das componentes ao quadrado, certo? É a soma. Isso. Então, quanto que é 2 ao quadrado? É 4. Quanto que é menos 2 ao quadrado? Também é 4. Opa. Beleza. Então vai ficar 4 mais 4, 8. Portanto, a resposta é raiz de 8. É menos 2 ao quadrado é 4? Me lembra isso. Porque menos com menos dá mais, né? Ah, é menos com menos dá mais. Então é menos 2 vezes menos 2 dá 4. Todo número negativo ao quadrado fica positivo. Agora, beleza, encontramos a magnitude, raiz de 8. Daí, dependendo da chatice do teu professor, ele pode ou não aceitar essa resposta. Porque tem uma coisa chamada fatoração, né? Dá para fatorar esse negócio aí, mas eu não vou entrar nessa seara, porque é um assunto bem antigo, provavelmente tu não lembra do que é uma fatoração, né? Então deixa a raiz de 8 mesmo, joga na calculadora que tu descobre qual que é o valor em números decimais. Vai dar cerca de 2,8, uma coisa assim, 2,7. Tá. Esse é a magnitude. Isso. Agora ele quer saber qual é o AX e qual é o AY. Qual é a componente X e qual é a componente Y. Isso é o que está no seu WhatsApp lá, né? Mas
como a gente não tem ângulo, então não vai dar para usar do jeito que está lá. O AX e o AY aqui, a gente vai ter que descrevê-los mediante as coordenadas que a gente tem aqui. Porque esse cara aqui é o AX e esse cara aqui é o AY. Ele está com o X, então é o AX. Ele está com o Y, então é o AY. A forma de tu escrever o A é assim, ó. O AX, X chapéu, mais o AY, Y chapéu. Então, só de bater o olho a gente vê que esse aqui é 2, ou seja, o AX é 2. E o menos 2 é o AY. Uhum. Tá bom? Então, vou deixar assim. Tá na gravação depois. Se eu fui muito rápido, tu revê. Sim, sim. A direção de A. O que ele quer dizer com direção de A? Provavelmente ele quer É saber isso o aí que ângulo, você né? fez, não? Já? Não, não. Não? O AX e o AY foi o que eu fiz. Não, Agora, a não. Eu direção, ele tá falo a falando sobre direção. ângulo. Essa direção aí. Tem que ser um valor? Não pode ser Tem uma que ser um... seta, não? É que o teu livro, né? O teu professor, ele tá chamando direção o ângulo. Lembra lá que eu falei da Hum. tangente do... Ah, Que tá. eu falei da Ah, tangente é aí, ó. invertida? Isso que ele chama Uhum. de Da direção. calculadora e tudo. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Então tu vai fazer isso para mim, tá? Porque eu preciso ir no banheiro rapidinho. Então aqui tu já tem os valores de AY e AX, tu vai fazer a divisão. Depois tu vai na calculadora, tu usa o Windows? Uhum. Lá na calculadora do Windows tem isso. Tu clica no trigonometria, vai ter um second, tu clica no second e vão aparecer as funções trigonométricas. Se liga. Aí tu escreve o númerozinho que vai dar dessa divisão na calculadora, vem em trigonometria, clica no second, depois Uai, em não. tangente elevado a menos 1. Se não conseguir, tudo bem, eu faço para ti Tá, depois. tranquilo. Enquanto Beleza? isso Já eu volto, só penso um aqui segundo. nessa Já soma. volto, só um segundinho. Nesse Oi? cálculo. Enquanto isso eu penso nesse cálculo, pode ir. Show de bola. Só um segundinho.
Oi, e aí, conseguiu fazer? Claro que não. Não consigo usar nem a calculadora. Tá. O AY dividido por AX, você fez? É menos 2 dividido por 2. Isso, É menos 1, né? isso. Então a conta que a gente teria que fazer é θ, que é o que a gente está procurando, igual a tangente invertida de menos 1. Daí, a gente abre a calculadora do Windows e faz. Vamos fazer aqui. Trigonometria, second. Eu não sei como é a tua calculadora, mas a minha é assim. Menos 1. Escrevi o menos 1 ali, tá vendo? Uhum. Agora eu clico em trigonometria. Daí vai estar assim. Normal, seno, Deixa eu cosseno, fechar tangente bem normal. aqui que não tô Agora eu conseguindo. clico no second, ficou com esse menos 1 em cima, tá vendo? Uhum. Daí deu que é menos 45 graus a resposta. Mas menos 1. Tá. Eu achei que Calculador. colocava tangente primeiro. No Windows tem que colocar o número primeiro. Se for a calculadora do iPhone, tem que colocar a tangente primeiro. Tá, entendi. Então esse é o ângulo. Aí sempre depende da Essa é a calculadora. área. A área não, a O ângulo. direção. Isso. Então, menos 45, o que é, né? Vamos voltar ali para eu te explicar. Porque a gente entende ângulo positivo. Mas o que é um ângulo negativo? Não tem segredo. Se a gente pensa em ângulo positivo, a gente está pensando em algo que sai daqui, né? Da origem do. Opa! Que sai daqui da origem do eixo e anda no sentido anti-horário. Então aqui seria 30, 45, 60, 90, 180, 270, 360. Uhum. Ser negativo vai fazer o sentido horário. Anti-horário é positivo, horário é negativo. Então, menos 45 graus é isso aqui. É metade. Metade, exatamente. Metade de 90. Então aqui é o menos 45. Beleza. Show de bola. Muito bem. O que mais temos? G igual a A mais B. Então tem que fazer a soma de vetores. Ele não está pedindo para fazer desenho. Então vamos só somar mesmo. G igual a A mais B. Então, mais 2. Como é que a gente soma vetores? Ele explicou rapidinho lá, eu passei rápido porque não é muito necessário. Uhum. A gente soma componente X com componente X, componente Y com componente Y. Então, quem que nós temos nas X's aqui? 2 e menos 1. Então, a hora que a gente soma vai ficar 2 menos 1. Mas cadê 1 aqui, professor? A gente não coloca 1. Coloca só o sinal. Mas a gente sabe que tem 1 escondido ali. Mas... De onde você tirou o B tá lá em cima, né? Isso, tá lá em cima. Tá. Aqui daí vai ficar a soma de novo. Menos 2 mais menos 3. Daí pode... bem, daí como a gente soma, a gente tá somando negativo, né? Não precisa ficar colocando sinal assim. É o que acontece. Uma dívida contra dívida, né? Somou dívida. Tá. Então vai dar menos 5, é claro. Pronto, então o nosso vetor aqui vai ser 2 menos 1, que é 1. Então vai ficar 1, x Menos 5. chapéu, menos 5, y chapéu. Mais, menos... É mais menos 5, né? Tu pode colocar em parênteses, ou tira o mais ali. Menos 5. É.
Normalmente a gente costuma apresentar isso no Brasil como 1 e menos 5. Todo mundo entende se mostrar assim. Uhum. Tá, esse é o jeito. H. H é o mesmo esquema, só que é C menos D. Será que você consegue fazer o C menos D aqui? Usando a mesma lógica? Deixa eu ver. O H é C menos D. Deixa eu trazer o enunciado aqui. Isso. Não, mas tem X e Y e Z? É. O X soma com o X. Como não tem X, continua o mesmo. O Y somaria com o Y. Como não tem Y no outro, continua o mesmo. E o Z soma com o Z. Então a única diferença é que a gente não vai ter só X e Y, a gente vai ter Z também. Então é menos 2 mais 1. Começa com o X sempre, na verdade. Então é X? 1, Tá. 1x menos 2y. 1 mais menos 2. No caso, 1 menos 2. Tem que falar x e y, tá? Senão a pessoa não vai saber de qual Ah, tá. coordenada você está dizendo. Então é 1 mais menos 2. E 1x tem que falar também? 1x mais menos Isso. 2y. Mais 1 menos 4. Z. Não. Não, por que que Tem não? menos 3 reais e te dão R$1. Tu fica com uma dívida de 2 reais, certo? Então é Sim. menos 2Z. Ah, é porque eu achei que colocava 1 para o Z também. Não. Ai, meu Deus. Aqui é 1 e aqui é menos 3. Quanto que fica 1 menos 3? Ah, não, sim. Menos 2. Então por isso que é menos 2Z, né? Beleza? Entendi. É porque eu tava fazendo ele inteirão, Ah, tá. eu acho. Não, nem sei. Mas enfim, Beleza. entendi. Então é isso. Bem, vemos o básico hoje, tá? Recomendo que Uhum, você refaça tudo que a gente fez para sim. fixar bem, tá? E leia esses conteúdos nos livros que eu vou te mandar. Veja os exemplos, porque o slide tá muito Tá, batido, já, né? Não tem né? explicação nenhuma lá, né? Sim, Então tu vai ter que ver os exemplos feitos nos livros, tá bom? tá. Então tá É, bom, vou preparar os links e vou te mandar, diga. sobre a aula, não sei, o que eu tava pensando.